E aí, pessoal? Vocês estão prontos para algo incrível? Sério, algo de cair o queixo. A gente vai mergulhar fundo nessa, galera. Vamos descobrir uma história que muita gente não conhece. É uma história cheia de mistério e uma fé poderosa. Essa é a história real, aquela que guardaram as 7 chaves. Estamos falando da congregação cristã no Brasil. Sua origem secreta está prestes a ser revelada. Preparem-se, porque o negócio é sério. Essa é a verdade que vocês tanto esperavam. Então, imaginem só, começo do século XX. Uma época de grandes mudanças e movimentação pelo mundo todo. Muita gente estava buscando algo mais, algo real. E nessa atmosfera vibrante, de busca, uma faísca acendeu. Não foi nenhum evento grandioso, anunciado publicamente, não. Foi algo mais quieto, mais pessoal, quase um sussurro no início. As histórias oficiais geralmente começam em 1910, com um homem chamado Luigi Francescon. Mas a energia real, a verdadeira origem secreta, começou em corações e reuniões humildes. Foi um movimento nascido de experiências espirituais profundas. Pensem na jornada dessas almas. Muitos eram imigrantes italianos, chegando numa nova terra, o Brasil. Eles trouxeram suas esperanças, seus sonhos e, para alguns, uma fome espiritual ardente. Essa fome encontrou o crescente avivamento pentecostal que estava se espalhando por partes do mundo. Não se tratava de catedrais grandiosas ou hierarquias estabelecidas naquela época. Era sobre encontros diretos, oração fervorosa e um sentimento compartilhado de chamado divino. Este foi o terreno fértil onde as sementes da congregação foram secretamente plantadas, longe dos olhos do público. Essa fase inicial era toda sobre conexões íntimas, pequenos grupos, muitas vezes se reunindo em casas, compartilhando testemunhos. Imaginem a cena, cômodos simples, cheios de fiéis fervorosos. A fé deles se espalhava, não por campanhas massivas, mas por convicção pessoal. Era como um rio subterrâneo, ganhando força e impulso sem ser visto. Essa história escondida, esses primeiros momentos de fé pura, formaram o verdadeiro alicerce. Os segredos de seus primórdios poderosos eram guardados nesses espaços sagrados, privados, compartilhados entre os fiéis. Esse poder silencioso logo se transformaria em algo gigantesco. Agora, vamos falar sobre como esses sussurros começaram a se espalhar. Não foi só em São Paulo, onde muitos imigrantes italianos se estabeleceram primeiro. Não, esse fogo espiritual, essa história oculta, começou a se propagar. Moveu-se como uma brisa suave no início, depois com convicção crescente. As notícias dessas reuniões poderosas, de vidas transformadas, viajavam de boca em boca. As pessoas ouviam histórias de cura, de profunda orientação espiritual. Isso não foi uma expansão planejada com mapas e estratégias. Foi orgânico, liderado por testemunhos e inspiração divina. Uma verdadeira jornada de fé oculta. Os primeiros dias não foram nada fáceis. Acreditem. Esses pioneiros da fé enfrentaram muitos desafios. Havia ceticismo de fora e, às vezes, mal-entendidos. Eles estavam traçando um novo caminho espiritual, guiados pelo que acreditavam ser revelações diretas. Imaginem a coragem que foi preciso para se manterem firmes em suas convicções, muitas vezes com poucos recursos. Eles não tinham igrejas estabelecidas ou patronos ricos. A força deles vinha de suas experiências compartilhadas e de sua fé inabalável. Essas lutas fazem parte dos segredos não contados de sua resiliência. Um dos aspectos mais fascinantes de sua adoração inicial era a espontaneidade. Os cultos não eram rigidamente estruturados de acordo com um manual pré-escrito. Em vez disso, havia uma forte ênfase na orientação do Espírito Santo. Mensagens, hinos e orações muitas vezes surgiam espontaneamente da congregação. Essa dependência da inspiração divina era um elemento central, um segredo para sua dinâmica espiritual única.
Isso criava uma atmosfera de expectativa e comunhão direta. Esta era uma fé viva, pulsante, não apenas um conjunto de doutrinas recitadas. Este período é rico em histórias pessoais, a verdadeira história oculta da congregação. Não são contos que você encontraria nos livros didáticos oficiais, mas são o coração da igreja. Histórias de sacrifício, de famílias abrindo seus lares, histórias de indivíduos viajando grandes distâncias para compartilhar sua fé recém-descoberta. Cada testemunho era um tijolo na construção. Essas jornadas pessoais, esses encontros íntimos com o divino, foram os fios que teceram o tecido inicial da igreja. Foi um movimento profundamente pessoal e transformador, com seus segredos guardados nessas narrativas poderosas. Gap 2. Claro, quando falamos da congregação cristã no Brasil, um nome sempre se destaca: Luigi Francescon. E com razão. Ele foi um missionário ítalo-americano, um instrumento-chave, um pioneiro. Sua jornada de Chicago para a América do Sul é legendária. Ele carregava uma mensagem poderosa, um chamado de volta ao que ele acreditava ser uma forma mais pura de cristianismo. Seu trabalho inicial na Argentina e depois no Brasil lançou as pedras fundamentais. Mas, meus amigos, a história, o verdadeiro segredo, é sempre mais profundo do que um homem só. Embora Francescon fosse inegavelmente central, ele não estava sozinho nessa missão divina. Havia outras figuras cruciais, talvez menos famosas, mas igualmente dedicadas. Homens e mulheres que pegaram a visão, que sentiram o mesmo fogo espiritual. Esses foram os arquitetos silenciosos, trabalhando ao lado de Francescon. Pessoas como Giacomo Lombardi, Luiz S. Terragnoli e Lucia de Francescon, sua esposa, desempenharam papéis cruciais. Suas contribuições, seus sacrifícios, são parte dos tesouros escondidos da igreja. Eles ajudaram a nutrir as congregações iniciantes, muitas vezes enfrentando grandes dificuldades. Seus nomes podem não ser tão conhecidos, mas seu impacto foi imenso. Pensem na dedicação desses primeiros líderes. Eles não buscavam fama ou fortuna. Suas vidas foram marcadas pela simplicidade e um compromisso profundo com seu chamado. Muitos deixaram para trás vidas confortáveis ou enfrentaram perseguição por suas crenças. Esses são os segredos não contados de sua força inabalável e do rápido crescimento do movimento. Eles viajavam incansavelmente, muitas vezes a pé ou por meios de transporte simples. Eles estabeleceram novos locais de reunião, apoiaram novos crentes e defenderam sua fé com paixão. Suas vidas eram um testemunho de suas convicções. O estilo de liderança dessas primeiras figuras moldou profundamente o caráter distinto da congregação. Havia uma forte ênfase no ministério leigo, na humildade e em evitar títulos e hierarquias mundanas. As decisões eram frequentemente guiadas pela oração coletiva e pela busca da confirmação divina. Essa abordagem, estabelecida por esses arquitetos silenciosos, tornou-se uma marca registrada da igreja. Isso fomentou um senso de comunidade e responsabilidade compartilhada. Os segredos de sua estrutura única e apelo duradouro residem nesses princípios fundamentais, estabelecidos por esses líderes devotados. Agora, vamos descobrir algumas verdades surpreendentes. Coisas que podem fazer você dizer: "Uau, eu não sabia disso." Por exemplo, a velocidade incrível de seu crescimento inicial, não hierárquico, é espantosa. Diferente de muitas organizações religiosas que se expandem por meio de estruturas cuidadosamente planejadas, a congregação cresceu quase como fogo em palha seca. Espalhou-se através de famílias, de amizades, do testemunho pessoal. Essa expansão orgânica, sem um controle central rígido, é um de seus aspectos mais fascinantes, quase secretos. Cresceu de baixo para cima, impulsionada pela convicção individual.
Outro elemento surpreendente para muitos é a postura histórica da Igreja sobre certas práticas. Por exemplo, a forma como as contribuições financeiras são tratadas, muitas vezes enfatizando ofertas voluntárias sem pressão, ou sua tradicional separação de endossos políticos abertos como instituição. Esses aspectos, embora talvez conhecidos pelos membros, são frequentemente segredos menos conhecidos do grande público. Eles refletem um desejo profundo de manter a pureza espiritual e evitar envolvimentos mundanos. Esses princípios nasceram de suas primeiras experiências e interpretações das Escrituras, contribuindo para sua identidade única. O impacto da congregação cristã no Brasil na vida de milhões de pessoas é inegável. Ela tem proporcionado consolo espiritual, um forte senso de comunidade e orientação moral por gerações. Sua ênfase nos valores familiares, no trabalho diligente e no apoio mútuo moldou profundamente a vida de seus adeptos. Esse legado duradouro é construído sobre aqueles alicerces iniciais, aquelas origens secretas enraizadas na fé fervorosa e na transformação pessoal. A Igreja se tornou um lar espiritual para muitos que buscavam uma conexão direta e sincera com Deus. Refletir sobre essa origem secreta nos dá uma apreciação muito mais profunda do que a congregação é hoje. Não foi apenas uma instituição que surgiu da noite para o dia. Foi um movimento nascido do sacrifício, de profundos despertares espirituais e da coragem de pessoas comuns que ousaram acreditar. Descobrir sua história oculta, sua jornada escondida, nos permite ver o verdadeiro coração dessa fé. É um lembrete de que, às vezes, os movimentos mais poderosos começam como sussurros, como segredos compartilhados entre corações tocados pelo divino.